o nosso mais jovem pastor, recentemente formado na Universidade lá de Cristo para as Nações, de Dallas. Vem cá. Ele vai pregar, nós vamos aproveitar ele, porque ele vai embora. Ele vai morar nos Estados Unidos, vai morar no estado da Virgínia, e a família Raikovics é que vai cuidar dele lá, né? E ele vai ajudar o pastor Joseph em tudo que for possível, né? Então, você vai embora quando, Samuel? 10 de fevereiro. Dia 10 de fevereiro ele vai embora. Então a gente tem que aproveitar que depois é só, quem sabe, daqui 1 ano ou 2 anos, sei lá, né? Então aproveite também a oportunidade, Sam, e prega aí que o vovô quer escutar. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Se coloque de pé, por gentileza, e abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Glória a Deus, feliz de estar aqui na nossa Jerusalém. Eu nunca sei quando eu venho para o Brasil, mas quando Deus abre uma brecha eu venho. Mas venho mesmo, irmão, na fé. Largo emprego, Deus fala, largo emprego, eu largo emprego e venho. Porque, irmãos, nada é como está em Jerusalém, nada. Não há nada que se compare, irmão. Eu nos Estados Unidos já visitei algumas igrejas, não existe igreja igual essa aqui. Não existe igreja igual ao Avivamento da Fé. Então sempre que eu tenho a oportunidade eu quero estar aqui, morando aqui ou não. Amém? 1 Reis 19, versículo 11 ao 13. Eu sou apaixonado pelo mistério da palavra, irmãos, porque todo o mistério da palavra é revelado em Jesus Cristo. Se Jesus tem poder, a palavra também tem que ter poder. Então eu levo muito a sério quando a palavra está sendo dirigida do altar, porque está emanando poder. Amém? A Larissa pode ler 1 Reis 19, do 11 ao 13. You can open your Bible in the first book of Kings, chapter 19, verse 11 to 13, that says, "The Lord said, go out and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by. Then a great and powerful wind tore the mountains apart and shattered the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. After the wind there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. After the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. Then Elijah heard it. He pulled his cloak over his face and went out and stood at the mountain of the cave. Then a voice said to him, what are you doing here, Elijah?" Diz assim a palavra do Senhor: E Deus lhe disse: sai para fora, neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Então veio ele a uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Repita comigo: a voz que guia. Repeat after me, the voice that gives guidance. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, nesta manhã, que não seja eu, Samuel, pregando, mas que seja o Espírito Santo de Deus tomando a minha boca para falar com a tua noiva, em nome de Jesus, amém. Você pode ocupar seu assento glorificando o nome do Senhor. Amados, a história de Israel The history of Israel tem uma grande ruptura has a rapture em seus dias de glória. in the glory days. Nós bem sabemos We know que a descendência de Davi, that David's descendants, exceto Salomão, just exception Solomon, aliás, Salomão também, Solomon too, mas depois mais gravemente, but briefly, enfrentou sérios problemas they face a lot of problems governamentais. about the government. Por quê? Why?
Porque Israel foi dividida. Because Israel was divided. Israel deixou a cultura profana entrar. Israel let the profane culture enter in. Deixou a desobediência ser normal. Let disobedience enter. E com isso, And with that, eles saíram do centro do propósito de Deus. they were not at the center of the purpose of God. Pastor Billy Graham disse uma vez Billy Graham said once que o melhor lugar para estar that the best place to be é no centro da vontade de is the Deus. center of God's will. Se nós não estamos no centro da vontade de If Deus, we are not there, nós temos fins we have another purpose destrutivos. that is bad. Israel foi dividida Israel was divided em reino norte e reino sul. in the kingdom of the north and of the south. 10 tribos de um lado, 10 tribes on side, 2 de outro. 2 on the other side. E nesse momento aqui, In this moment here, estamos tratando acerca do reinado de Acabe. we are talking about the kingdom of Ahab. Acabe que assumiu o reinado de Israel He was reigning over Israel no 38º in ano the 38th year do rei Asa em Judá. of the king Asa in Judah. Acabe Ahab, até tem he is bom sucesso governamental succeeding na área política. at the political area. Por quê? Why? Ele consegue convencer o povo, Because he convinced people. He can do the people to de que o que ele está fazendo é certo. that what he's doing is right. E o povo é enganado And people is deceived pelas tramas de Acabe. by what he said. A Bíblia diz em 1 Reis, Bible said First Kings capítulo 16, versículo 30, chapter 16 verse 30 que Acabe, filho de Onri, that Ahab, son of Omri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, he did what was bad to the eyes of the Lord, mais do que todos os reis que vieram antes dele. more than the other kings that came before him. Nós temos grandes características ruins para Acabe. We have big bad characters for him. Primeiro, First, ele se une a uma mulher pagã. he marries to a pagan woman. Quem não conhece Jezabel, Who doesn't know Jezebel? sacerdotisa de Baal, He was a priest for Baal, filha de Etibaal, daughter of Etbaal, rei dos Sidônios. the king of the Sidons. Acabe não só se casa com aquela que é profana, Ahab just married her, not just married her, mas como um casamento é uma união de uma só carne, but as a marriage is the anointings of a just one profanação flesh. que estava em Jezabel What happened with Jezebel veio para dentro de Acabe. came to Ahab. Acabe edifica um templo a Baal, Ahab so built a temple to Baal na nação santa de Israel. in the holy nation of Israel. Baal é caracterizado Baal is characterized como o Deus da fertilidade, as the god of fertility, o Deus da chuva. the god of rain. E esse templo foi edificado And this temple was built em Samaria. in Samaria. Não contente com esse templo, He was not happy with that. Acabe também edifica um poste a deusa Azerá. And he created another temple to Azerah. Esta deusa Azerá também é caracterizada This godness is characterized como uma deusa da fertilidade, as a goddess of da fertility, imoralidade sexual. of immorality, É uma sexuality. deusa cananita, She's a Canaanite goddess. que era até mesmo chamada de mãe dos deuses. And she was even called Mother of Gods. Então você vê que Acabe deixa entrar uma distorção religiosa, So you see that Ahab let a distortion enter uma in, perdição espiritual, a spiritual perdition, porque ele se aliançou because he made an alliance com pessoas erradas. with wrong people. O primeiro mistério da palavra The hoje first mystery of the word today é cuidado com as alianças que você tem is feito. for you to be careful with the alliances that you're doing. Cuidado com as parcerias que você tem feito. Be careful with the partnership that you're doing. Cuidado com as pessoas que você tem dado a mão e caminhando num propósito errôneo. Be careful with people that you're giving your hand and walking into the wrong way. Há pessoas There are people que o inimigo envia para te derrubar. that the enemy sent to put you down. Jezabel foi isso. Jezebel was one of that. O inimigo sempre quer atacar quem é escolhido de Deus. The enemy always tries to attack the one that is chosen by God. E nós vamos tratar disso mais And you're decorrente. going to talk about this later. Só que o que eu acho interessante é que nessa terra que se tornou uma terra pagã, What I think interesting here, this earth, há um profeta there's a prophet, chamado profeta Elias. and his name is Elijah. Seu nome significa His name means Yahvé é meu Deus. Yahweh is my God. E olha que interessante, And look how interesting. Jezabel é uma manipuladora. Jezebel, she can manipulate people. Jezabel é uma manipuladora. She can manipulate.
ela se casa com Acabe She marries Ahab porque ela identifica na pessoa de Acabe because she sees on him uma pessoa que é influenciável. a person that can be influenced. Uma pessoa que é A influenciável. person that can be influenced. Ela trama She creates a plot e ela que reina por trás da boca de Acabe. and she reigns behind Ahab. Nós temos nas escrituras sagradas We have in exemplos the Holy disso. Scriptures examples of this. Como a vinha. Just like the vine. Acabe não estava nem para vinha mais, já sabia que tinha perdido. Ahab, he couldn't care Ou melhor, less. nem adquirido. He didn't even buy it. Mas Jezabel diz: você é o rei, Acabe. But Jezebel said, "You're the king, Ahab. Você tem poder. You have power. Toma lá. Take it. Faz alguma coisa. Do something." É isso que o espírito de Jezabel faz. That's what the spirit of Jezebel does. Manipulação. Manipulation. Aí olha que interessante. Look how Ela interesting. faz She does. o rei Acabe King Ahab decretar falência no ministério profético put us poverty in the prophetical ministry. na nação de Israel. The nation of Israel. Por quê? Why? Porque os profetas não falavam o que ele queria ouvir. Because the prophets weren't talking about he wanted to listen. Mas profeta nunca foi chamado para agradar paladar espiritual de ninguém. But the prophet was never called to please Profeta foi nobody. comissionado para falar aquilo que o céu está declarando sobre a vida dele. A prophet was called to talk what heaven is saying. Vai um recado para a geração de hoje. I'm going to say a message Tem pessoas today. deturpando o ministério profético. There are people here making wrong of the prophetical ministry. Mas Deus levantou remanescentes. But God rose a reminiscent. Tem pessoas que gostam de brincar com o ministério profético. There are people here who like to play with the ministry. Mas sabe de uma prophet. coisa? But do you know something? Nós não podemos generalizar não, We irmão. can't generalize Só porque tem ruim, just because they're bad people. a ausência dos bons. The absence of the good. Tem profeta verdadeiro na terra There também, are irmão. truly prophets in this earth too. Esse ministério foi nascido no ambiente profético. This ministry were born in Se the você prophetical olhar as environment. primeiras fotos dos cultos dos lares do Avamento da Fé, If you check the photos of the first services of this church, tem uma fachada dizendo: there's a plaque saying, oração por revelação divina. prayer for divine revelation. Porque esse ambiente foi nascido em um ambiente profético. Because this environment born in a prophetical environment. Israel nasceu em um ambiente profético. Israel were born on a prophetical environment. E quando Deus gera algo And no when profético, God generates something in the prophetical environment, Ele não simplesmente abre a mão. He's not just simply opening His hands. Porque aonde há um ambiente profético Because genuíno, where there's a genuine a environment, voz do Senhor ecoa. the voice of the Lord appears. Eu não sei quem vai entender isso aqui, I don't know who's going to understand this. mas nesta igreja ainda But há profetas genuínos. At this church, there's still genuine prophets. Elias é o remanescente. Elijah is a reminiscent. Aí Jezabel traz a cultura dela. Then Jezebel brings her culture. Baal, deus da fertilidade. Baal, the god of fertility. Baal, deus da chuva. Baal, the god of rain. Então ele diz assim: So, não he vai says- ter mais chuva. so Elijah says, it's not going to rain anymore. Vamos ver qual Deus é mais forte. Let's see who is bigger here. Se é Baal If it is Baal, ou se é aquele que eu tô carregando meu próprio nome, Yahvé é o meu Deus. or if the one that I'm saying on my own name, Yahweh is my God. A história você sabe. The story you already know. Cerca de 3 anos sem chuva. They had 3 years without rain. Irmão, se você for analisar o cenário geográfico de Israel, God, if you see the geographic location of Israel, é um ambiente que precisa de chuva. it is an environment that needs rain. E por causa de algumas coisas que aconteceram, And because of something that happened, a nação de Israel, Israel's nation, que esteve sobre desobediência, that were under disobedience, a terra de Israel hoje teve até que se adaptar the land had to adapt a um clima seco, to a dry, a um clima desértico. to a desert mood. Mas se você for ler quando Josué foi possuir a terra, But if you read when Joshua era went uma terra there, que emana leite e mel. it was a good land. Então até aqui é uma terra que cresce muito, So it's a land that is good, uma terra fértil. a fertile land. Só que chegou um Deus falando que era o Deus da fertilidade, da chuva, But then a God appeared saying that the God of fertility and que rain, não dava match com o Deus que tinha levantado aquela terra. that wouldn't give a match with the God that O chose que that Deus tem que land. fazer? What does need God to do? Vou segurar a chuva um pouquinho então. So I'm going to hold the rain a little Clama o bit. Deus da chuva, vê se ele manda chuva agora. You can cry out to this God of rain. Clama o Deus da fertilidade, vê se ele manda Cry out to the fertilidade God of agora. fertility to see if it will work. Aí o que acontece? Irmão, não é fácil ser profeta. It's not easy to be a prophet.
Porque tem que falar coisas que não quer. Because you need to say things that you don't want to. Porque o profeta está sujeito ao Espírito de Deus. Because the prophet is subject to the Spirit of God. Ele declara seca He declares the dry sobre a terra que ele mora, over the land that he lives, sobre a nação natal. over his nation. Só que olha o que eu acho interessante. But look what I find interesting here. Pega isso aqui para você não esquecer mais. You need to understand it and not forget. O Deus que dá visão The God that gives vision é o Deus que dá provisão. is the God that gives provision. Elias declarou: não vai haver chuva. Elijah declares there's not going to rain. Elias sai do ambiente. Elijah left the environment. O que Deus faz com Elias? What does God do then? Você foi fiel, não foi, filhão? You were faithful, right? Você profetizou a palavra genuína, não You foi? prophesied the genuine word, Então ele right? bebe água do ribeiro. So drink water from the river. Ele recebe pão e carne dos corvos. He received meat from the E birds. recebe água e pão de uma viúva pobre. And received water and bread from a poor Sabe que Deus widow. está dizendo para alguém nesta Do you know manhã? what God's telling someone Se here? você for fiel à voz de Deus, If you're faithful to the voice of God, em tempos de seca, in the times of em dryness, tempos de crise, in time of em crisis, tempos de in escassez, time of poverty, Deus manda a água do ribeiro, God will send water from the Deus river. envia corvos para te God will send alimentar, birds to feed you up. e até a viúva And pobre, even the poor widow que não tem nada, that has nothing, a não ser um pouquinho de azeite, unless a little bit of oil, Deus faz multiplicar para God abençoar will o profeta. multiply to bless the prophet. A palavra de hoje é: The word of today o is, mundo pode estar em crise, the world can be in crisis, mas o céu não está em but crise. heaven is not in a crisis. Orabaxandarabacalacébria. Há um ambiente profético nesta manhã. There is a prophetical environment this E eu não morning. sei a forma que você entrou nesse I don't templo know aqui how you hoje, enter here today, mas Deus está dizendo: seja but God is fiel, telling you, be faithful. seja Be fiel, faithful, que eu vou prosperar, because I'm gonna give you eu more. vou te alimentar. I'm gonna feed you. Aí olha que interessante, Then look how interesting. Elias Elijah, decreta he said a chuva novamente, that it's going to porque rain chegou o tempo de Deus. because it's time of God to Mas quando operate. Elias aparece, But when Elijah appears, Acabe fica incomodado. Ahab was not feeling good. 1 Reis 18:17. First Kingdom 18:17. Quando Acabe viu Elias, When Ahab saw Elijah, ele disse: he said, então é você then it's you, o perturbador de Israel? the one that is disturbing Israel? Ele não era o profeta de Israel? Wasn't he the Agora prophet é of perturbador Israel? de Israel. Now it's the person that creates a disturbance. Elias sente que é um desafio. Elijah felt that was a O que ele challenge. faz então? What does he do then? Vamos ver quem está perturbando essa terra então? Let's see who is disturbing then. Eu desafio I challenge you, os 450 profetas de Baal your 450 prophets of para Baal, erguer um altar. to raise an altar. E eu quero ver se esse altar vai ser And I respondido. want to see if this going to receive a response. 3 anos de seca não foram suficientes? 3 years of dryness were enough. Então vamos fazer tete a tete, eu e vocês, do mesmo Then monte. let's do face to face the same thing. Os profetas de Baal fazem loucuras, The prophets of Baal, they create se craziness. cortam, They cut themselves. gritam, They scream. a ponto de Elias até brincar com a cara deles. Even Elijah mocked them. Talvez Baal está dormindo, Maybe Baal is sleeping. talvez está com uma cerinha no ouvido, Maybe he's not hearing. conjecturando, talvez está no banheiro, Maybe he's in the bathroom, the restroom. está descansando. He's resting. Mas quando Elias edifica o altar, But when Elijah raises the altar, primeiro ele conserta o altar. first he fixes the altar. Porque o altar de Why? Israel estava quebrado. Because the altar of Israel was broken. E altar quebrado não And a consegue broken receber a altar manifestação cannot de Deus. receive the manifestation of God. Por isso que Jeremias 18, That's why Jeremiah 18, a Bíblia diz, the Bible says, do vaso nas mãos do oleiro, of the que se for vase necessário in the quebrar, hand of the potter, if you ele broke quebra. it broke. mas não deixa quebrado. But the potter never let Ele it broken. edifica novamente. It edifies again. Deus não está interessado em deixar ninguém quebrado. God doesn't want to let anyone broken here. Mas às vezes é essa quebra But sometimes this brokenness que vai te mostrar will show you que você é um vaso dependente do oleiro. that you are a face that depends of the potter. Elias repara o altar. Elijah repaired the Tira as altar. cinzas antigas do He altar. put all the ashes away. Edifica um altar a Deus. He raised an altar to God. E Deus responde com fogo. And God answers with fire. Está aqui a manifestação da voz de Deus, fogo. The manifestation of God was Deus não fire. nega fogo. God won't deny fire.
o fogo cai sobre o altar. the fire fell upon the altar. E Elias diz, ganhei o desafio. And Elijah says, I won the challenge. Agora esses profetas vão descer a sepultura. Now the prophets that are going to die, Elias mata os profetas. Elijah kills the prophets. Só que o que acontece? But what happens? Jezabel ouvindo essa notícia, Jezebel heard this. ela diz assim, vive o rei, He said, oh, the king, que eu não vou me aquietar I won't be quiet enquanto eu não ver o Elias morto. while I don't see Elijah dead. Irmãos, preste atenção nisso. Pay attention to this. Elias está no auge ministerial dele. Elijah's at the top. Elias está no auge ministerial Elijah's dele. at the top of his Porque ministry. em meio ao povo, Because the midst of the ele people, profetizou que não ia haver chuva. he prophesied that wouldn't rain. E não houve. And didn't happen. Ele volta e diz assim, vamos fazer um desafio então, quem é Deus? He came and said, there's a challenge, who is God? 450 não conseguiram, 450 prophets didn't, mas o remanescente conseguiu. but the remnant did. Só que But- uma ameaça One threat faz ele fugir. made him run away. Irmão, Brother, não pense do not think que quando Deus te fazer crescer that when ministerialmente, God made you grow up in your ministry, não vai vir afrontas. there's not going to be mocking. A Bíblia diz, The Bible says, quanto mais é dado, as more is given, mais é cobrado. more is taken away. Quanto mais Deus proporciona na sua As vida, more God gives you, mais você terá responsabilidade more you have responsibility daquilo que Deus colocou na sua mão. of what God gave in your hand. Eu já senti na pele I already felt that on my skin, que quando Deus usa a gente de forma tremenda, that when God uses us, é nessa hora que o inimigo quer nos derrubar. is at this moment that the enemy wants to pull us down. Elias, irmãos, Elijah, brothers, provou ali he proved que era profeta remanescente genuíno. that he were a genuine remnant Mas prophet. por uma palavra da sacerdotisa Jezabel, ele But foge. by one word of Jezebel, he ran away. Aí olha o que acontece. Look what happened. Ele vai até o deserto. He go into the desert. E olha o que ele diz And look what he no says. versículo 4. At verse 4, A Bíblia mexeu aqui. Capítulo 19, versículo 4. Ele, porém, foi ao deserto, he went to the desert, caminho de um dia, away e foi of all, sentar-se debaixo de um zimbro, and he sit before, e pediu para si a morte, e and disse: he asked to die. já basta, ó Senhor, And he says, I had enough, Lord. toma agora a minha vida, Take my life. pois não sou melhor do que ninguém. I'm no better than my ancestors. Só que olha o que o versículo 7 diz: e o Look what anjo the do verse Senhor 7 says. And the angel of the Lord came voltou, back tocou, and touched him e disse: and said, levanta-te e come, get up and eat, porque te será muito longo o for caminho. the journey is too much for you. Elias está dizendo para Deus: So Elijah said to God, já basta, it's enough. eu acho que já fiz o que precisava fazer, I think I did what I não need. aguento mais, I can't anymore. não suporta a I perseguição. can't stand persecution. Mas o anjo acorda ele, But the angel dando awakened tapa no him, ombro dele, touched in his shoulder, dizendo: basta, and said, enough, levanta, filho, rise, son, porque a caminhada é longa because you ainda. have a lot to do yet. Sabe qual palavra profética Deus me trouxe aqui You know hoje? which prophet word God Não gave é me. hora de parar, It's not time to stop. não é hora de estagnar. It's not time to stay at the same place. Você está dizendo: Deus, eu vou sentar, You say, God, I'm going to sit. Deus, eu vou ficar I'm quietinho, going to be quiet. vou ficar no meu I'm cantinho, going to be at my corner. só vou receber. I'm just going to receive. Mas o anjo do Senhor diz para você But the hoje: angel of the Lord tells you today, levanta, get up, coma dessa palavra, eat of this word. porque o caminho ainda é longo. You have a lot to go and to do Eu não yet. sei quem acredita nisso, I don't know who else believes this. mas Deus não é Deus de estagnação. But God's not a God of people Deus that é are stuck. Deus de movimento. God is a God of movement. Deus é Deus de God's a movimento. God of movement. É por isso que em Gênesis capítulo 1, That's why on Genesis chapter 1, versículo 2, verse 2, diz que o Espírito it do says Senhor that the Spirit of the Lord pairava sobre as were the águas. movement under the waters. Porque o Espírito do Senhor Because the Spirit of the Lord é espírito de movimento. is the Spirit of movement. É por isso que o apóstolo Paulo That's why the Apostle Paul diz em 2 Coríntios, says on 2 Corinthians capítulo 3, versículo chapter 17: 3, verse 17, ora, Deus é Espírito, oh, God's the Spirit. e aonde há o Espírito do And where Senhor, there's the Spirit of the Lord, ali há liberdade. then there's freedom.
Liberdade não é para ficar parado não, Freedom is irmão. not to be stopped, brother. Liberdade é para caminhar Freedom is to walk perante o propósito que Deus designou. according with the purpose of the God. Você não of vai God. ficar parado mais. You're not going to be stopped anymore. Isto aqui é um alerta de Deus para a This igreja. is an alert of the Lord to the church. É hora de marchar. It's time to march. É hora de caminhar. It's time to walk. Levanta, Get up. porque até a volta de Because Jesus until he comes back, tem trabalho para fazer. there's work to be Tem done. alma para ganhar. There's souls to be won. Tem vidas para ser There's curadas. souls to be É por isso healed. que Atos dos Apóstolos, Therefore, the Acts of the Apostles, capítulo 1, versículo chapter 1, 8, verse 8, diz: e recebereis it poder, says, and they will receive e power, ser-me-eis and they will testemunhas, be my witnesses, tanto na Judeia, just in Judea, quanto na Samaria, and in Samaria, e até os confins da until terra. the end of the world. Deus te chamou para caminhar. God called you to walk. Deus te chamou para espalhar God called you to spread e falar o que Deus fez na sua vida. and talk what God said and done in your life. Sabe o que eu acho interessante? Do you know what I think interesting here? A mesma palavra The same word do versículo 1 que of diz verse 1 that says que o mensageiro de Jezabel that the messenger of foi Jezebel até Elias, went up to Elijah. é a mesma do anjo. It's the same of the angel. Por quê? Why? No hebraico, tanto o mensageiro On the Hebrew, as messenger, quanto o anjo do Senhor, as angel of the Lord, nessa palavra this word é Malak. is Balak. Ou seja, Meaning, Elias se depara Elijah sees com dois mensageiros. two messengers. A pergunta é: The question is, qual mensageiro você vai ouvir? which messenger are you going to hear? O mensageiro de Jezabel The messenger of ou o Jezebel mensageiro do or Senhor? the messenger of the Lord? O mundo está dizendo The word says que está tudo perdido, that's all lost. que está tudo acabado. That's all ended. Irmão, está tudo perdido mesmo. Brothers, all ended indeed. Mas nós que somos crentes e santos em But Deus, we that are Christian and saints não in está nada God, perdido. it's nothing lost. Está só seguindo o script. It's just following the Está script. só seguindo a agenda de Deus. It's just following God's agenda. Porque enquanto o mundo está em perdição, Because while the world's in perdition, a igreja caminha com alegria the até a Lord is walking with glória. happiness up to the glory. Deus me trouxe aqui hoje God brought me here this como morning mensageiro, as a messenger, como Malak, as Balak, para dizer para alguém, to tell someone, para que se afligir why are you worried com as acusações, with the accusation, com with julgamentos, the judgments, com as mensagens with malignas. the messages of the evil? O seu passado está lá para trás, Your irmão. past is in the past. Se alguém vier apontar o dedo na If sua someone cara, point the finger in your face, se o inimigo vier apontar o dedo na sua if the cara enemy comes and point the finger in your e face dizer você não é digno, and tell you're not worthy, você não pode, you can't, você fez muita coisa errada. you did a lot of wrong Sabe o que things. essa igreja vai dizer para You ele? know, this church is going to tell O meu him, passado está lá atrás. my past is there, the Eu não past. estou mais lá. I'm not there anymore. Eu não sou o mesmo. I'm not the same anymore. Eu não falo igual. I don't speak the Eu same não anymore. penso igual. I don't think the same Eu anymore. não ando igual. I don't walk the same anymore. Porque tem um Deus Because there's a que God colocou um propósito that na minha put a vida. purpose in my life. Ei, você tem propósito, Me jovem? and you have a purpose. Você tem propósito, mulher? We have a purpose. You Você have a tem purpose, propósito, woman. varão? Man, you have a E purpose. até a volta de And Jesus, even when Jesus comes tem back, trabalho para fazer. there's work to be Tem alma done. para cansar. There's soul to be reached. Tem um bairro para ser There's a impactado. neighborhood to be impacted. Tem uma família para ser salva. There's a family to be saved. Então vai, So go, levanta, get up, sacode a poeira da caveira raise again, e vai para cima. and go over there. Orabachori a calabai, alamatsuri calasébria. Eu estou sentindo a graça de Deus nesta manhã. I'm feeling the grace of God this Uracalassuri morning. calamanai. Elamatshori calasébria. Ah, irmão, segura aí que vai vir mais. There's Deus vai more falar coming. aqui, Deus vai curar aqui. Eu estou gonna sentindo heal. que Deus vai curar aqui hoje. I'm feeling that Eu vou God's gonna chegar até heal. você, doença. Você não vai aguentar porque Jesus está na casa. Disease, you're not going to be here because Jesus is at the house. Elias levanta. Elijah rose. Só que ele estava no deserto. He's at the desert. Agora ele sobe o Monte Horebe. Now he goes at the mountain Vai até Horeb, a caverna. to the cave. Só que sabe o que eu acho interessante? But look what is interesting here. Monte Horebe Mountain Horeb não é lugar para se esconder. is not a place to be hidden. Moisés tentou se esconder lá. Moses tried to hide there. O que aconteceu? What happened? 40 aninhos naquela região. 40 years in that region. Mas de repente uma sarça But then a bush, se acende it's burning. e Deus fala. And God's talking. Ou seja, Meaning, Monte Horebe Mountain é Horeb, lugar it's a place que Deus encontra quem está escondido that God finds whoever is hidden e fala. and talks.
Ele chega ao Monte Horebe, He got up to the mountain Horeb depois de 40 dias e 40 after noites. 40 days and 40 nights. Mas Horebe não é lugar de se esconder. But Horeb is not a place for you to hid. Por isso que no versículo 9, That's why in the verse 9, Deus diz para ele: God tells him, que fazes aqui, Elias? what are you doing here, Elijah? Eu já te falei, queridinho, I told you, my que beloved, não era para você estar se escondendo. that road was supposed for you to be hidden. Longa é a caminhada. You have a lot to Essa walk caminhada não at. é 40 dias até o Horebe. It's not 4 days to Horeb. Essa caminhada é ministerial, Elias. It's a walk that is about your ministry, Elijah. Aí no versículo 10, olha que interessante. Then on verse 10, look what it says. Olha o que Elias fala. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, I have been very zealous for the Deus dos Lord, exércitos, God Almighty. porque os filhos de Israel The Israelites deixaram os seus profetas à have espada rejected your covenant, e os derrubaram os seus altares torn down your altars, e buscam a minha vida para me tirar. and put your prophets to death. Sabe o que é um mal no reino de Deus Do you aqui know na what's terra? an evil in the kingdom Deixa of eu God reformular on a earth? frase. Sabe qual é o mal das igrejas? Não Do you essa, know essa what's não. happening bad at the Mas igrejas churches? lá fora, sabe o que é o mal? Do you know what is the bad thing? Comparação. Comparison. Elias se compara aos profetas que morreram, Elijah compared himself to the prophets that were dead, that were killed. mas ele está esquecendo que ele foi um remanescente que clamou a Deus But he forgot that he was the remnant that cried Edificou o out to altar. God. He rose the altar, e o fogo desceu. and fire came down. Ele está se comparando He's comparing com himself quem está morto with the ones that are e ele dead, está vivo. and he's alive. Irmão, Brother, comparações comparisons não são bem-vindas are not welcome no reino de Deus. in the kingdom of God. Canta pior que eu, He's singing worse than I. veste-se pior que eu. He's dressing worse than I. É tudo assim, irmão. It's all like that, brothers. Só que Deus está falando que não há comparações bem-vindas do reino de Deus. But God's saying there's no welcome comparison Porque o in His reino de kingdom. Deus não é uma disputa. The kingdom of God is not a O competition. reino de Deus é um corpo. The kingdom of God is a body. E um corpo dividido, irmão, And a divided body não vai para frente. is not going to work. Se a cintura não estiver alinhada com a perna, If the body is not connected, como é que o corpo vai para frente? how the body is going to work? Um lugar onde há comparações In a place where there's comparison sobre que profeta é melhor. about which prophet's better. Não vou nem conjecturar muito aqui, senão. Mas irmãos, But entenda brothers, isso. you need to understand, Deus não está em comparações. God's not into comparisons. Porque primeiro, Deus é incomparável. First, God is not comparable. Segundo, Deus tem um ministério particular com cada um. First, God has a private ministry with you in here. Não é porque eu falo de um jeito It's not because I speak like that, que todo mundo tem que falar igual eu. that everybody needs to speak Não é like porque eu me. canto no tom sol It's not because I sing on que G, todo mundo tem que cantar no sol e não no that dó. everybody needs to sing on G and not on C. Não é porque eu tô com um terno de uma cor It's not because I'm wearing a good suit, que todo mundo tem que usar o mesmo terno que eu. that everybody needs to wear the same No suit as reino me. de Deus The kingdom of God tem espaço para todo mundo trabalhar. has a space for everybody to work. No reino de Deus In the kingdom of God, tem espaço para Elias. there's space for Elijah. Então Deus chama alguns Elias aqui So hoje God calls a few Elijahs que this estão na morning caverna that's at the cave, dizendo: "Ah, não vai dar para mim não. say, oh, I can't. Eu não entro nesse lugar." I will not enter this place. Não é você que decide não, filho. It's not you to decide É o this. dono da obra. It's the owner of the word Quem manda e desmanda aqui who commands here. é o dono da obra. Is the owner of the church. Quem vai levantar Who's gonna rise é o someone dono here? da obra. Is the owner of the church. Quem vai abater Who's gonna put é o down? dono da obra. Is the owner of the E church. quem não concorda And who doesn't agree, não precisa lançar a mão no arado. those that need to work. Porque Jesus disse: Because Jesus said, quem não largar pai e mãe, whoever doesn't let father and mother, família, family, trabalho, work, qualquer coisa, anything em meu in nome, my name, não é digno do reino dos céus. it's not the word of the kingdom of heaven. Então, irmão, pare de se So, prender brother, stop getting yourself a attached comparações, to comparisons, a posições, to positions, a poderes, to powers, a qualidades. to qualities. Deus levanta quem Ele God quer, get up do whoever He jeito wants, que Ele the quer, way He wants, na hora que Ele quer. at the time He wants. Alguém pode olhar para Elias Anybody can look to dizendo: é um Elijah fujão, and say he's a é um runner, covarde. he's a coward. Mas sabe o que Deus fala? But know what God says? Eu tenho um propósito ainda, I have a Elias. purpose yet, Elijah. Levanta, Get up, sai da caverna, leave the cave, porque essa voz que fala com because the você voice that is talking vai to te you guiar. Quantos is acreditam gonna nisso? guide you. Whoever believes this, A raise your voz de Deus hand. vai guiar a sua The semana. voice of God will guide your A week. voz de Deus vai guiar o seu ano. The voice of God will
guide your ear. Ele te acha na caverna. He finds you at the cave. Versículo 11. Verse 11. E Deus lhe disse: sai Then para God fora. said, Sai para fora nesse monte perante o go out Senhor. and stand on the mountain in the presence of the Lord. Por quê? For the Lord É Deus dizendo: is God saying, Eli, já te dei muita graça Elijah gave you a lot of grace, para você ouvir minha voz da caverna. so you could hear my voice at the cave. Quer ouvir mais? Do you want to hear more? Tem que sair. You need to get out. Sabe o que é isso? Do you know what does that mean? Você ouve a voz de Deus no culto. You hear the voice of the Lord at the Porque service. Deus fala através dos seus. Because God speaks through His. Deus fala através da palavra. God speaks through the Word. Só que sabe o que eu acho interessante? Know what I find interesting here? Se você quer ouvir viver de mesmice, If you want to leave the same thing, não quer ir para o próximo nível, if you don't want to go to the next step, só vem aqui domingo, you just come here this Sunday, ouve a palavra, you listen to the tá Word, bom. and that's good. Realmente não deixa de ser a voz de Deus. Really, that's the voice of God. Só que Deus se importa But God cares em te levar para o sobrenatural. in taking you under the supernatural. O que Deus fala para Elias? What does God say to Elijah? Conjecturando aqui. Just like playing. Você já ouviu minha voz da caverna, certo? You already heard my voice at the cave, right? Quer ouvir mais? Do you want to hear more? Quer ver coisa boa? Do you want to see good things? Quer ver seu ministério de pé? Do you want to see your ministry up? Sai da caverna. Leave the cave. Deus manda eu dizer para alguém que sai da caverna. God sends me to tell someone here, Chega leave de the ouvir cave. as mesmas coisas. It's enough listening to the same thing. Vi do mesmo jeito, Came the same way. mesma postura. The same posture. É todo dia, é uma mãozinha levantada It's the no same louvor thing. e outra na palavra. One E hand acabou. raised, and that's over. Não tem novidade de adoração. There's no new thing in the Não tem worshiping. mudança. There's not change. Deus está dizendo, quer ouvir minha voz? God says, do you want to hear Vai my ter voice? que sair da caverna. You're gonna get to leave the Vai ter que cave. entrar no quarto. You're gonna get in the bedroom. Vai ter que fechar a porta. You're gonna close the door. Vai ter que se colocar de You're joelhos. gonna put yourself on your knees. Vai ter que orar no trabalho. You need to work Vai and ter que orar pray. pela esposa. You're gonna pray for your wife. Vai ter que orar pelo marido. You're gonna pray for your Vai ter que orar husband. por gente na rua. You're gonna pray for people on the street. Porque isso aqui, Because this a palavra pregada aqui, não é normal. is not normal. Mas está marcada para todo domingo, terça, quinta e sábado. But have this on all Thursday, Tuesday, and Saturday. Quer ouvir no resto da semana? You wanna hear the rest of the week? Sai da caverna. Leave the cave. Porque a voz que fala para você sair da Because the caverna voice that tells you to leave the vai te cave guiar para fora da will caverna guide you out the e cave vai te colocar para o caminho do seu ministério, and put you in the way of your o ministry, caminho do seu chamado. the way of your calling. Elias sai. Elijah left the cave. Sabe o que me lembra aqui? Do you know what I remember here? Ezequiel 2. Ezekiel 2. Filho do homem, Son of man, põe-te em pé, rise yourself, porque eu falarei because contigo. I'm going to speak to you. Oração é uma via de mão dupla. Prayer is a double way. Não adianta que você ora meia hora. Eu orei meia hora hoje, You mas não cannot ficou pray 5 30 minutos para ouvir Deus minutes falar. and you not give 5 minutes God talk to Orei you. 2 horas I hoje, pray pastor. 2 hours today. Mas sai do quarto secreto But you know, you left the bedroom e não consegue ouvir Deus falar uma palavra. and you can't hear God to listen to say a word to you. Oração é uma conversação, irmão. Prayer is a conversation. Do mesmo jeito que eu sento aqui e falo com o meu pastor, falo com os pastores The aqui, same way I sit here and I talk to the com pastors. Deus é assim. With God, it's the same way. Ou você acha que Deus só está interessado em ouvir você pedir? Or do you think that God's just interested in listening you Deus asking? quer falar contigo, God filho. wants to talk to you. Eu não conheço um pai I don't know a father que gosta that likes só de ouvir o filho pedir just to listen the son to ask e meter o pé. and go away. O pai quer relacionamento. Father wants relationship. Põe-te em pé, Ezequiel. Get up, Ezekiel. Põe-te em pé, Elias. Get up, Elijah. Põe-te em pé, avivamento da fé. Get up, faith Porque revival. Deus vai falar com você. Because God's gonna talk to you. A resposta vai chegar. The answer's gonna come. Deixa eu correr aqui que o relógio não me ajuda. Ó, versículo 11. Verse 11. E eis que passava o Senhor, And after the Lord passed by, como também um grande e forte vento, then a great and powerful que wind fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. pulled the mountains apart and shattered the rocks before the Lord. Porém o Senhor não estava no vento. But the Lord was not in the wind. Depois do vento, o terremoto. After the wind there was an earthquake. Também o Senhor não estava no But the terremoto. Lord was not the earthquake. E depois do terremoto, de um fogo, After the earthquake came a fire. para também, But the Lord o Senhor não estava no fogo. was not in the fire. Irmãos, Brothers, se você prestar atenção, if you pay attention, a Bíblia diz the Bible says que quando esse forte vento passou, that when this wind came, o Senhor passou, the Lord passed, mas o Senhor não falou. but the Lord didn't say anything. O Senhor passou, The Lord passed, mas o Senhor não falou. but the Lord didn't say anything. Então não deixou de ser Deus.
So let's understand. Mas não era a voz de Deus. But it wasn't the voice of God. Era o movimento de Deus. It was the movement of God. Mas não era a voz de Deus. But it wasn't the voice of God. Sabe por quê? Do you know why? Isso aqui vai doer, mas vai curar. It's gonna hurt, but Nem it's gonna heal. todo movimento é a voz de Deus. Not all movements the voice Nem of God. todo movimento é a voz de Deus. Not all movements the voice of God. Aí olha, Then look this. depois do fogo, uma After voz mansa after the fire, e delicada. a Uma voz mansa a gentle whisper, e delicada. a gentle whisper. Em outras versões, In other versions, até uma brisa suave. even a breeze. Por quê? Why? Que Deus não fala no terremoto, Why God didn't speak of the earthquake? não fala no vento Didn't speak the wind? e não fala no fogo. Didn't speak the wind? Deus já falou no fogo com ele. God already spoke the fire with him. Respondeu ao altar, He answered the altar, mas ele fala como uma voz mansa. but he's speaking out just gentle whisper. Por quê? Why? Deus sabe exatamente God knows exactly a linguagem própria the language para o seu momento atual. to your actual moment. Se Deus precisar bater, If God needs to beat, vai bater. He's gonna do it. Só que se Deus precisar fazer carinho no cabelo, If God needs to put Ele vai a fazer small carinho no hand in your cabelo. hand, He's gonna do it. se Deus Gentle precisar te, you. te apertar, If God needs to squeeze you, Ele vai apertar. He's gonna do it. Mas se Deus precisar te deixar um espaço, dá um But espaço if para God Ele, needs to give you space, Ele vai dar. He's gonna do it. Porque um pai sabe a linguagem de comunicação com o filho. Because a father knows how to communicate with his son. Elias já foi respondido com fogo. Elijah was already answered with fire. Oh, glória, Oh, fogo, glory, fire. sacrifício, Sacrifice. altar. Altar. Os profetas de Baal teve que The morrer. prophets Todo mundo died. teve que ver o fogo cair. Everybody saw the fire Todo mundo came teve que ver o down. sacrifício aceso. Everybody saw the sacrifice. Mas depois na caverna o fogo não resolveu. But after that on the cave, the fire burned there. O que resolveu a vida de Elias? What saved Elijah's Uma life? voz mansa, The gentle uma whisper, brisa suave, the breeze, uma voz a delicada. delicate voice. Porque Deus sabe tratar com seus Because filhos. God knows how to talk with his sons. Talvez hoje você critica o tratamento de Deus com alguém. Maybe today you're criticizing how God is treating Tá someone. fraco, Oh, largou. this person left. Deixa Deus tratar, filha. Let God treat son. Porque a palavra de Deus para a vida dele é levanta que tem obra. Because the word of God to this person is get up Agora because there's a work. você não tem nada a ver com isso, irmão. You has nothing with that. Para de entrar na conversa de Deus com os outros. Stop entering what God is doing. Se Deus precisar que eu fale com o pastor aqui, If God needs me to talk with the pastor Ele vai me here, usar para falar. He's gonna use me to do it. Senão eu não preciso dar palpite para ele. I don't need to give a clue Quem to está him. tratando é Deus. Who is treating is God. Deixa as pessoas serem tratadas por Deus. Let people be treated by God. Entenda o momento das pessoas. You need to understand people's moments. Porque nós somos falhos. Because we fail. Somos carne. We are flesh. Somos sujeitos à queda. We are subject to fall. E não é que está tudo bem com isso. And it's not good about Mas this. Deus tem graça para tratar, But filho. God has grace to treat. Se o pastor está tratando alguém, If the pastor is treating deixa o someone, pastor tratar. let the pastor Na hora treat. certa, volta em ativa. At the right moment, we'll get back to Na work. hora certa, o ministério vai de novo. At the right moment, the ministry will Na go hora back certa, a voz again. profética sai de novo. At the right moment, the voice prophetic will tá work tudo again. bem. And it is all A alright. obra não vai parar. The work's not gonna A stop. obra não vai parar. The work's not gonna stop. Agora, olha que interessante. Now look how interesting is this. Quando Deus fala When God spoke com Elias, with Elijah, me lembra de um fato atual. it remembered of actual faith. Final fact. do ano de 2023. The end of 2023. Para quem não sabe, To who doesn't know, os muçulmanos the Muslims, acreditam they believe que a manifestação principal de Deus that the principal manifestation of God é por intermédio is by de sonhos. dreams. Eles acreditam no Deus deles. They believe on their God. Eles acreditam na profecia que eles têm. They believe on their prophecy. Eles acreditam na religião que eles têm. They believe in the religion that they have. Mas a conduta deles é: But their conduct is, se vier um Deus if there's a God no meu sonho in my dream e se manifestar, and manifests, eu vou seguir esse Deus. I'm going to follow this God. Porque esse Deus se manifesta em sonhos. Because this God manifests in dreams. Agora pega isso aqui. Now listen this. Final de In 2023. the end of 2023, Irmão, olha que interessante. brother, look how Isso aqui interesting. saiu em Jornal Nacional dos Estados Unidos. This left on the news of the U.S. Não é história da carochinha. It's not a story that I'm telling you. Em uma noite, In a night, mais de 200 muçulmanos more than 200 Muslims, sonharam com Cristo ressurreto. they dreamed about Christ. Sabe o que Deus está dizendo? Do you know what God says? Eu sei falar com cada pessoa do jeito que ela precisa I know how ouvir. to speak with each
person in the way that this Se person é needs to desse jeito listen. que eles precisam me ouvir, If it's like this way that they need to listen eu vou to me, aparecer em sonho. I'm gonna appear in dreams. Lembra de Gideão? Do you remember Gideon? Gideão cobrou: Deus, eu vou entender só se for assim. Gideon said, I'm gonna understand just like that. Deus fala: tá bom, God said, okay, toma. take it. Tá bom, mas agora desse jeito, ao contrário. It's not Toma. this time, on the contrary. Okay. Por quê? Why? Deus sabe se comunicar com as pessoas. God filho. knows how to communicate with people. Deus sabe se comunicar com qualquer cultura. God knows how to communicate with every culture. E com Elias naquela hora, And with Elijah, that tinha que moment, ser calmo, it needs to be kind. tinha que ser manso, It needs to be kind. tinha que ser delicado, It needs to be delicate. porque ele acabou de sair da caverna. Because he loved just the cave. Só que depois que passa a brisa, But after the breeze passed, olha o que Deus fala para Elias. look what God said to Elijah. E o Senhor lhe disse: And the Lord said, vai e volta para o caminho go back the way you came, do deserto de Damasco. the desert of E Damascus, chegando lá, and go there. unge Azel, Anoint Hazael, rei sobre a Síria. king of Aram. Também a Jeú, filho de Ninsi, Also Jehu, son of Nimshi, ungirás rei de Israel. king over Israel. E também a Eliseu, Anoint Elisha, filho de Safate, son of de Shaphat, Abel Meolá, from Abel Meholah, ungirás profeta em teu to lugar. succeed you as a E o prophet. versículo 18: And the verse 18, também deixei ficar em Israel yet I reserved 7.000, 7,000 todos os joelhos, in Israel, all que whose não se knees dobraram have not bowed down a Baal, to Baal, e toda a boca que não beijou. and whose mouths have not kissed Sabe o him. que Deus está falando para Elias? Do you know what God is telling Elijah? Levanta que seu ministério está de pé, Get up because our ministry is up. porque tem gente esperando a sua unção Because there's people waiting on our para anointing derrotar Baal. to defeat Baal. Levanta, Get up. teu ministério está de pé, Your ministry is up. porque tem 7.000 Because there's que não 7,000 se corromperam who doesn't corrupt e themselves. estão na esperança And they're hoping de te ver chegar vivo to see you come back alive. para encorajar. To encourage. Ah, meu Deus do céu. Oh my God. Irmão, sabe o que Deus está falando Brother, nessa manhã? God's talking here. Deus está te levantando hoje, God is rising you up. porque tem alguém na sua família Because there's someone in your que family precisa that receber needs to receive da unção que você the carrega. anointings that you Tem carry. gente na sua casa There's people at your house que não se contaminou, who's not corrupted, mas precisa de uma palavra de ânimo. but needs to receive a word of encouragement. Orebaxandarakalbai. Tem pessoas no seu bairro There's people at your que neighborhood estão esperando você tocar a campainha that waiting to pull the ring. para pedir uma xícara de açúcar, não. To ask for sugar? No. Uma xícara de leite, To ask não. for milk? No. Mas para dizer But to tell you a mesma palavra the same word de Romanos capítulo of 8, Romans 8, versículo verse 37. 37. Nós somos mais We are more do que vencedores more than winners por aquele by que truth nos amou. who loved us. 1 João 1 John capítulo 4, chapter 4, versículo 4. verse 4. Filhinhos, Son, sois de Deus you are mine. e já os tendes vencido, And you already porque overcame. maior Because bigger é o que está em is vós what is in do you que está than no mundo. what is in the world. Deus te chamou God called you para fazer a to diferença. make difference. Deus te chamou God called para you espalhar unção. to spread Deus te anointings. chamou God called para you ser agente em graça. to be an agent in Deus te grace. chamou God called para you fazer a diferença. to make difference. É por isso que eu amo sentar com a minha mãe That's why I love to e sit with ouvir my as mom histórias and see the do stories grupo Jovem Filadélfia. of the youth group. Minha mãe dizia My mom said que quando passava em meio a um povo, that then when they passed through só a people, ponta da saia just their fazia demônio clothes cair. could make demon run away. Minha mãe passava na rua, My mom would pass ela the ouvia street. demônio gritar no prédio. He could hear demons screaming in the quê? buildings. Why? Tem lugares esperando a sua unção chegar, filho. There are places waiting for your Tem lugares anointings to esperando come. alguém cheio do Espírito Santo chegar. There are places waiting your anointings É to no lugar come. de treva, In a place of é no lugar darkness. de A perdição, place of perdition. é no condomínio, Is in the condominium. é na favela, Is on the é na slums. biqueira, Is on the slums. é na rua, Is at the streets. é no trabalho. Is at your work. Mas Deus te But chamou God called you para ser sal na terra to be salt of the e land, luz no mundo. the light of the world. Se o sal for insípido, If the salt has como no restará flavor, o sabor? how is gonna work? E se uma luz está escondida na And if the sentinela, lights hit them, como essa sentinela how is gonna vai light? refletir luz? How is gonna reflect the Deus light? está te chamando hoje God's calling you com today urgência. with urgency. Aquilo que eu confiei nas suas mãos What He gave in your não é hands para reter, is not to catch, é para espalhar. it's to spread.
Se coloque de pé por gentileza. Put yourself on your feet. A voz de Deus guia. The voice of God A says. voz de Deus guia. The voice of God guides. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Genesis chapter 1 verse 3. E disse Deus: And God said, haja luz. there's light. E houve luz. And there were lights. Gênesis capítulo 12, Genesis chapter 2 versículo 1. verse 1. E o Senhor disse a Abraão: And the Lord said to Abraham, sai da tua terra, left your land da tua and parentela, your family e vais para uma terra que eu mostrarei. and go to the land that I'm going to give you. Êxodo capítulo 3, 10 versículo 10. verse 10. Agora venha. Now come. É a sarça dizendo: agora The venha, bush said, e eu come. enviarei And God no send para as pessoas no Egito, to the people of para Egypt, Faraó, to Pharaoh, para que você tire esse povo. so you can take this people. Deuteronômio Deuteronomy capítulo 5, chapter 5 versículo 24. verse 24. E disse Deus: And said God, eis aqui o Senhor. here is the Lord. E o povo disse: o nosso And the Deus people said, my nos God fez ver a sua glória made us see his pela glory coluna, luz de nuvem de dia in the column, the cloud e of the pela day, coluna de fogo de noite. and by the column of fire at Josué night. capítulo 1, Joshua chapter versículo 1 2. verse 2. Moisés: Moses, o meu filho está morto, my son is dead, mas agora você but now you levanta-te. get up. Juízes capítulo 1, Judges chapter 1 versículo 2. verse 2. Disse o Senhor: The Lord said, Judá se levantará. Judah will rise again. 1 Samuel 1 Samuel capítulo 3, chapter 3 versículo 10. verse 10. Então veio o Senhor, So the Lord came, pôs-se ali but there, e chamou Samuel. and called Samuel. E Samuel disse: And Samuel said, fala, Senhor, Speak, Lord. o seu servo te escuta. your servant hears you. Jeremias Jeremiah capítulo 1, chapter 1 versículo 4. verse 4. Assim diz o Senhor: So said the Lord, antes que eu te formasse, before I created you no ventre eu te in the conhecia, womb, I knew e you, antes de sair da and madre before you were eu born, te I santifiquei, sanctified e eu you, te and I separarei separated you para as nações for the como nations profeta. as a prophet. Jeremias 29, Jeremiah versículo 29, 22. Ó verse terra, 22. terra, terra, ouve a palavra do Senhor. Listen to the word Ezequiel, of the Lord. Ezekiel capítulo 2. chapter 2. Põe-te em pé, Get up, porque eu falarei contigo. because I'm going to talk to you. Daniel capítulo 10, Daniel chapter versículo 10 12. verse 12. As suas palavras foram ouvidas, Your words were e here, eu vi and I saw por causa Because das suas of palavras. your words. Mateus capítulo 3, Matthew chapter versículo 3 17. verse 17. E uma voz do alto bradou: And a voice said, esse é o meu filho amado, That's my beloved em son, quem eu me comprazo. who I find joy. João capítulo 10, John chapter 10 versículo 27. verse 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, My sheep listen to my voice. eu as conheço, I know them porque elas me seguem. because they follow me. Lucas capítulo 11, Luke chapter 11 versículo 28. verse 28. Bem-aventurado Blessed é o que ouve a palavra is the one who listens e to the word aguarda. and waits. Romanos capítulo 10, Romans chapter 10, versículo 17. verse 17. A fé vem pelo ouvir, Faith comes by e ouvir listening, a and listening palavra the word de Deus. of the Lord. João 14:6. John 14:6. E disse Jesus: And Jesus said, eu sou o caminho, I'm the way, a verdade I'm the truth, e a vida. and I'm the life. Meu irmão, My eu brother, vim dizer aqui I hoje came to tell you que a today voz que te chama that the voice who é a calls voz que te you guia, is the voice that a voz guides que you. te chama The voice that calls é a you voz que te is the guia. voice that guides you. Alguém pode perguntar: Someone may ask, se Deus está falando, if God's talking, como é que eu vou ouvir? how am I going to listen? Porque às vezes Deus fala Because sometimes God speaks e eu não escuto. and I can listen. Sabe o que Deus está fazendo aqui Do you hoje? know what God's doing here today? Lembra da cura que eu Do falei? you remember the healing that A I primeira told you? cura é espiritual. The first healing is spiritual. Por quê? Why? Deus vai fazer a mesma coisa God's going to do the same que thing fez em Marcos capítulo as He 7, did in Mark chapter 7, versículo 34. verse 34. E disse And Jesus: said Jesus, Efatá, Ephata, que significa that means
Abra-te. Open. Eu profetizo I agora prophesy que now qualquer ouvido espiritual that any spiritual que não ear ouve a palavra de Deus, that can't hear the word que of não God, ouve a voz de that Deus, can't hear the voice of God, Deus me revela God reveals que to tem me pelo menos 5 pessoas, there's at least 5 people, 5 pessoas 5 people que têm orado essa semana that prayer this week dizendo: Deus, saying, eu God, preciso ouvir a sua I voz. need to hear your voice. Eu não brinco, I'm not playing. eu estou falando diante I'm telling a autoridade do Espírito before the Santo. authority of the Holy Spirit. Eu nem sei se eu chamo ou não, porque meu horário estourou. I don't know if I call here because I Vou don't fazer o have time seguinte. anymore. I'm going to do the following. Pelo menos 5 pessoas At least 5 oraram people essa semana prayer this dizendo: week Deus, eu preciso ouvir sua voz. saying, God, I need to hear your voice. Não sei mais o que eu faço. I need to hear your voice. Vem pelo amor de Deus que meu tempo estourou, Come filho. here for God's sake. Eu vou além. I'm going to beyond. Deus acaba de me mostrar God just showed me que não há só pessoas, there's just not people, mas há 2 jovens. but there are 2 young ladies. Tem 2 There are jovens 2 young que ladies estão orando o seguinte: that are praying for the following. Deus, God, eu quero operar, I want to operate. eu quero fazer a obra, I want to do your work. mas como é que eu vou fazer a But obra how am I going to do it se eu nem ouço a sua voz? if I don't listen your voice? Vem pra cá agora. Come here Tem right uma lá now. já. There was one there already. Deus me mostra pelo menos 2 meninas. God showed at least A 2 segunda tá lá girls. também. The second's already there too. Eu vou declarar sobre vocês I'm going to declare it over e your life recebam da parte de Deus. and receive from the part of the Lord. Oremacalasandarabai. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essas vidas agora. Senhor, permita-me, Senhor, pela sua graça, toda cera espiritual vai cair agora. Todo tampão de ouvido vai cair agora. Orachandaracalabai. Deus me mostra que tem alguém aqui ó, na frente. Alguém aqui na frente. God show someone here. Alguém aqui na frente. God show someone here. É você. It's Cabelo you branco, cabelo branco. It's Obreiro, you. toca nela aqui. with white hair. Sabe o que Deus está me mostrando sobre a sua vida? Do you know what God's showing me? Você tem um chamado forte na intercessão. You have a calling Você on tem um intercession. chamado forte na intercessão. You have a calling on Porque prayer. teve alguém que veio antes de você, Because someone came before que you intercedia por você, that prayed over you, que ungia você that anointed you, e dizia: essa aqui vai ser da obra de and Deus. told you this person is going to work Essa for vai God. ser. Ela entende português, né? Né, Sara? Ela fala português? Fala. E sabe o que Deus manda te dizer? Know what God tells you? Você vai sair da caverna You're hoje, going to leave the cave today. porque eu tenho chamado na sua Because I have a vida. calling on your Eu life. tenho história para concretizar na I sua have a vida. story in your E life. você vai ser usado no ministério And da you're going to be intercessão. used for prayer. Você vai fazer parte do ciclo de oração. You're going to be praying for the Você vai prayers. ser missionária. You're going to be a Alaxarabacalaçaia, porque Deus diz: eu já te separei. Because God tells you, I Você é separated intercessora. you. You're a prayer E woman. vai ser assim You're an intercessor. até a minha volta. It's going to be like that. Pai, em nome de Jesus, todos aqui que estão aqui diante do altar, abre os ouvidos, faz, Senhor, fala pela brisa, fala pelo fogo, fala pelo terremoto, mas fala pelo amor de Deus, Pai. Silencia as vozes do coração, silencia as vozes da ansiedade, silencie, meu Pai, em nome de Jesus. Eu preciso perguntar, tem alguém que quer aceitar Jesus? Levanta a mão agora, por favor, irmão. Eu estourei aqui, eu nunca mais vou pregar assim, aqui assim. Tem que levantar a mão agora. Quer aceitar Jesus? Levanta a mão. Tem alguém que aceitar Jesus? A igreja me ajuda a localizar. Senta todos os crentes. Só fica em pé quem não é crente. Não vai mentir na casa de Deus. Eu só preciso saber isso aqui, irmão. Senão o pastor me pega. Não fez o apelo? Não tem ninguém, né? Não tem ninguém? Tem ela aqui. Oh, meu Deus do céu. Sabe o que Deus fala para mim, filha? Que a ansiedade tentou te parar. Uma confusão mental tentou te parar. Não é à toa que essa palavra foi pregada. Elias estava assim também. Não sabia o que fazer. No auge caiu. No auge ficou na caverna. Mas sabe o que eu disse para você agora? Toda a confusão vai cair no abismo agora. Você vai ter convicção do qual é o seu propósito aqui na terra. E Deus te trouxe aqui para te dizer: não vai ter ansiedade que vai te parar. Não vai ter preocupação que vai te parar. Não vai ter pensamentos intrusivos que vão te parar. Amém? Repita comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados e escreva meu nome no livro da vida e me guarda
até a sua volta. Amém. A igreja que está alegre com a vida dela, só quem está alegre, quem não estiver alegre não precisa, mas quem está alegre, aplaude o nome do Senhor. Ei, Deus maravilhoso, hein? Deus é bom, não é? Glória a Jesus. Samuel, esses dias todos aí, quase uns 20 e poucos dias, esteve lá no campo de Palmital, Assis, Florínia, Candidó-Mota, Tarumã. Esteve lá pregando a palavra de Deus todos esses dias aí. Dia 10 ele vai embora, e a gente não sabe, né, quando ele vai voltar, porque, né, a gente cria filho, neto, é para a obra, não é para a gente, né? Então é uma bênção. Vai fazer a obra lá em Virgínia, lá na cidade de Richmond, e lá vai viajar para tudo quanto é canto, né? Já foi para o Japão, na nossa igreja no Japão. Gosta de pregar. Quando era bebê, a babá dele colocou ele para tomar banho e a água estava morna. Foi aquecendo, ela estava com outras crianças e a água ficou pegando fogo, queimou ele inteirinho. A pele do corpo dele todinha foi trocada. Dentro de uma... que lá elas utilizavam uma pia muito grande, né? E ele ficou debaixo da torneira, e a torneira, a água pelando, queimando, que trocou toda a pele dele. Ele foi todo envelopado, e foi um milagre não ter morrido. Foi um milagre. E não ficou um defeito sequer na pele dele. Deus salvou para isso, para ser pregador da palavra de Deus.